Porque retornando aqui, amados irmãos, né, essa secura, veja bem, o padrão de Deus é outro. A graça de Deus não pode ser limitada aos nossos conceitos de justiça. Deus não é devedor de ninguém. Deus não devia aqueles trabalhadores que chegaram primeiro nada além do que Deus pagou. Deus foi justo, foi correto. Deus age conosco com justiça e com amor e com compaixão. Pastor, mas ele não foi sem compaixão com os trabalhadores que trabalharam mais? Não, não foi. Essa é a minha ótica, a sua ótica, o padrão humano. Mas Deus pagou aquilo que era justo, correto. Então, tudo que aqueles trabalhadores poderiam ter, ele teve. Agora, olha a coisa interessante. Estamos falando aqui de ação de misericórdia. Por que aqueles homens não olharam com compaixão? Porque sabiam que eram trabalhadores que tinham necessidades e que tinham ficado sem trabalho e poderiam ficar sem levar o pão para casa. Eles tinham que pensar, poxa, esses homens, se não levar um denário, vão passar necessidade. A sua família vai passar necessidade. Então, veja bem, essa é a ótica. Então, como é, pastor, a gente pode aplicar esse ensino dessa parábola que, a princípio, pode parecer estranho? Vou confessar uma coisa para você aqui. No começo, eu tive dificuldade em entender essa parábola. Agora, mas no começo da minha fé. Porque a minha visão é que Deus havia sido injusto com aqueles trabalhadores. Mas Deus não pode ser injusto. Mas depois que a gente amadurece, a gente entende que Deus se preocupa com todos nós e que não vai deixar faltar nada. E que Deus, o padrão de Deus é outro. É muito acima do nosso, ok? Então, primeiramente, Jesus, como é que a gente pode aplicar? Era uma lição para o seu discípulo e lição para mim e para você. Ele esperava um tratamento especial do Senhor. Vamos voltar lá em Pedro? Vamos lá? O que Pedro fala? Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. Eles estavam reclamando, porque teriam que compartilhar as bênçãos do reino com outras pessoas que não tiveram a mesma dedicação. Queridos, foram salvos, caminharam com Jesus, mas não haviam entendido o que era graça. Olha só, eles se dedicaram, mas qual foi a grande glória deles? Estar no céu. Ou seja, amados irmãos, quero deixar claro, aqui dá uma ideia de merecimento. Ninguém merece a graça de Deus. E talvez aqui essa preocupação dos discípulos com essa questão de mérito. Deus não retribui segundo o nosso mérito. Graça é para quem não merece. Perdão é para quem não merece. Porque se merecer é pagamento, é reembolso. Percebe? Segunda coisa, muitos que começam mais tarde da vida cristã alcançam maiores bênçãos que começaram mais cedo. Então como é que fica isso? Olha só que coisa interessante. Por exemplo, eu aceitei Jesus aos 15 anos de idade, né? Muito jovem e tal, mas só fui me firmar na fé bem um pouco mais tarde. Mas é aquela pessoa que já no final da sua vida, que aceita Jesus. Poxa, mas eu tenho, vamos dizer assim, eu tenho 20 anos, eu tenho muito mais de fé cristã, tenho mais de 40 anos, mas vamos dizer 20 anos de fé cristã, vou estar no céu, graças a Deus, ao sangue de Jesus, mas aquela pessoa, aquele ladrão na cruz, que aceitou Jesus no seu último oportunidade, vai para o céu também. Porque céu, ninguém vai para o céu por mérito. Então, isso que a gente tem que entender, sabe? Nós temos que entender que a graça se manifesta, não importa se... Olha, eu me sinto privilegiado. Pedro, os apóstolos, se sentiram privilegiados por ter tido mais tempo de fé cristã, ter andado mais tempo com Jesus. Olha que ótica absurda. Eles tinham dizer, poxa, que bom, Senhor, que nós tivemos mais tempo com o Senhor. Olha só, é isso que Jesus quer mostrar. Que há uma recompensa do prêmio será dada aos santos. Não de acordo com o ano, com a data da sua conversão.
Mas todos nós atingiremos a medida do varão perfeito, a estatura da plenitude de Cristo. Todos nós vamos para o céu. Quem tem mais tempo de fé cristã tem que se agradecer, porque é um privilegiado. Quantas pessoas tanto tempo longe sofrendo e agora foram alcançados. E eu e você que estamos há tanto tempo firmes na fé. Olha que privilégio, tendo paz, tendo alegria, sentindo Deus na nossa vida. É isso que Jesus quer mostrar nessa parábola. Não importa se você se converteu 6 horas da manhã, se outro se converteu 5 horas da tarde, seria por aí. A bênção é a salvação. Você não encontrar nada maior do que isso. Outra lição, era um desafio para os primeiros discípulos. Olha só, eles foram privilegiados, embora sofreram um grande desafio, porque eles tiveram o privilégio de fazer parte, de caminhar com Jesus, de fazer parte do início da igreja. Quantos séculos? Nós estamos no século 21 e nós agora recebemos o evangelho por causa desses homens que dedicaram. Olha que privilégio tiveram. Há pessoas que pensam que pelo fato de serem membros da igreja durante muitos anos, que a igreja lhe pertence. Olha que coisa. Sabe, é muito triste. Tem gente que bate o peito, tem 40 anos de fé cristã, mas é um menino na fé. Aliás, de vida cristã, mas é um menino na fé. Não age com amor, não age com paixão. Eu já vi irmãos, sabe, que falam uma coisa na igreja, cobram atitudes, mas fora da igreja vive uma atitude diferente, sabe? Tem dificuldade em perdoar, tem dificuldade de compreender a graça de Deus, porque não quer, porque tem um padrão fechado. E essa parábola, amados, ela mostra compaixão. Se nós pudéssemos dizer uma coisa, denominar essa palavra, seria não somente trabalhador da vida, mas a parábola da compaixão. Por quê? Porque Deus mostra compaixão. Essa parábola fala de generosidade de Deus. Ou seja, a compaixão, a generosidade de Deus, ela está ligado, não está atrelada, não está baseada em mérito. Está baseada na sua graça, porque Ele via a nossa necessidade. Queridos, Deus é maravilhoso. Essa parábola mostra generosidade. A maior lição que eu tiro dessa parábola, eu digo para você, é a graça de Deus. Que não importa se eu tive tantos anos de fé cristã ou se eu tive pouco tempo. Aliás, eu considero privilégio quem tem muito tempo de fé, uma fé verdadeira, genuína. Olha só quantas pessoas têm sofrido hoje. Eu quero citar um exemplo ocorrido hoje. Uma irmã da igreja me manda uma mensagem pedindo para orar com uma amiga dela que acabaram de perder um irmão muito querido, um irmão de sangue, estava muito abatida, né? Então, qual foi o meu papel? Levar uma palavra de consolo. Sabe o que essa moça me disse? Pastor, nós estamos muito de oração, estamos muito abatidos. Olha só, não é crente. Então, que privilégio nosso de poder levar essa pessoa, nesse momento tão difícil, a fé, a esperança, uma palavra de carinho, para que, quem sabe, por meio desse sofrimento, ela venha ter um encontro com Jesus. Se ela já tivesse há mais tempo, estaria passando pelo mesmo problema, mas não estaria sofrendo como está sofrendo. Percebe a grandeza da graça de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, você que tem mais tempo de fé cristã, louve a Deus, agradeça a Deus, porque você teve o privilégio, você foi agraciado, você foi agraciada por ter mais tempo na presença de Deus, mais tempo para crescer, para amadurecer, não é? Mais tempo para ser instrumento de Deus. Olha que maravilha, você já pensou por essa ótica? Que bênção! Que bênção! Olha, se eu pudesse voltar atrás, eu teria me convertido bem mais cedo.
e não ter demorado tanto a crescer na fé. Ah, como eu tenho saudade dos tempos em que a gente fazia tanta atividade na igreja, no sentido de evangelismo, sabe? De trabalho para a obra de Deus. Hoje temos feito tão pouco e agora estamos impedidos de estarmos reunidos. Quanta falta isso nos faz. Quantos amigos, colegas eu perdi, não é? Porque não aceitaram Jesus. Por isso, meus irmãos, amigos, essa parábola só é difícil de entender para aqueles que falham reconhecer a absoluta dependência e graça de Deus. Temos que ter isso na nossa mente, de que Deus trabalha de uma forma diferente. Deus é movido pela sua graça, pelo seu amor. Deus é justo, não há dúvida. Mas a graça supera a justiça. Porque a justiça diz assim: o salário do pecado é a morte. É justo. Mas a graça fala assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna que está em Cristo Jesus. Está vendo como é grandioso? Não depende de mérito meu ou seu. Por isso, querido irmão, querido amigo, o verdadeiro cristão não pode ter ciúmes da graça de Deus, das dádivas de Deus. Uma vez eu ouvi, achei interessante, a seguinte palavra: como é que esse cara vai para o céu? Estava falando de uma pessoa realmente, estava me perguntando sobre uma pessoa muito ruim. E de fato eu sei que é difícil entender como é que certas pessoas podem ir para o céu. Mas eu digo para você, se a pessoa se arrepender de verdade, pode ter feito a coisa mais absurda, que Deus perdoa, porque Deus é gracioso. Não é mérito, é graça. Eu digo para você, eu só sou salvo pela graça de Jesus. Não porque mereço, não porque fiz muita coisa, não porque, na verdade, somente pela graça de Jesus. Eu quero encerrar, certo? Aqui, colocando essa palavra. Eu desejo a você uma semana muito abençoada, que você reflita nessa palavra, que o Espírito Santo toque no seu coração, para que você possa compreender a graça de Deus e amar quando vê Deus agindo, não é? Assim como os deveriam discípulos, ficar felizes por ter mais tempo de vida com Deus. Vou colocar aqui, faz-me chegar, finalzinho, e vamos orar. Deus te abençoe ricamente. Oremos. Pai, te louvo porque Tu és maravilhoso. A Tua graça é grandiosa. Pai, nós não temos recebido segundo os nossos méritos, mas segundo a Tua graça. Eu te peço por cada pessoa que ouvir essa palavra, que seja alcançada pela Tua graça salvadora. Que seja, Deus amado, possa compreender que o Senhor age com graça e amor, mas também com justiça. Ó Deus bendito, abençoe essa pessoa. Que o Teu Santo Espírito toque em seus corações, para que haja salvação e transformação de vida. Dá-nos, Deus amado, uma semana abençoada na Tua presença. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço, meu amigo, meu irmão. Até a próxima oportunidade. Uma boa semana para você.